Olá, eu sou Josiane, eu estou como PEC, Qualidade da Aula, na Diretoria de Ensino de Araraquara, e eu estou aqui, né, para apresentar para vocês uma prática de metodologias ativas, e a prática que eu vou apresentar foi uma que eu mesma executei na escola de tempo integral, era uma escola de tempo integral de 7 horas, então eu trabalhava no turno 2, porque eu sou professora de Química, trabalhava com ensino médio, e a escola se chama João Manuel do Amaral. Bom, a minha prática é sobre aprendizagem baseada em projetos. E esse projeto ele nasceu a partir do momento que eu, né, com a minha experiência já com os conceitos, como apresentar para os alunos, o que a gente tem? Quando vai se trabalhar sobre modelos atômicos, tabela periódica, estes conceitos eles são apresentados nos livros didáticos com toda uma estrutura de construção histórica desses conceitos, como se chegou ao modelo atual, perpassando pelo tempo, como se chegou à tabela periódica atual. Só que quando se chega em ligações químicas, que é um conceito abstrato e tem um dificultador aí para que os alunos assimilem e construam esse conceito, não existe essa construção histórica, né? Então, partiu disso. E aí, como eu tenho uma aprendizagem baseada em projetos e ela vem de uma forma interdisciplinar, foi pensado com a professora de filosofia. Poderia ser a professora de história também, mas é pensada com a professora de filosofia. E como se chama esse projeto? O que a filosofia tem a ver com a ligação química? Então, o porquê que foi pensado esse projeto? Esse projeto ele foi pensado nesse conceito abstrato, então, para fazer com que o aluno compreendesse como se deu ao longo da história a construção desse conceito de ligação química. Então, ao final desse projeto, o que se esperava? Que o aluno ele tivesse essa compreensão que todos os conceitos eles são construídos ao longo da história e com erros e acertos. Então, nada está totalmente finalizado, né? Totalmente pronto. Então, as coisas são construídas e vindo cientistas, pesquisadores, aprimorando conceitos, contribuindo para a construção do conceito. Então, esse era o objetivo principal aí dentro desse projeto. Como que se deu a atividade em si? Então, os grupos, tanto na aula de filosofia quanto de química, as turmas foram divididas em grupos para ler 2 textos. Um texto foi lido e interpretado na aula de filosofia, outro texto na aula de química, e os alunos sabiam que esses textos iam servir de base para que eles, no final do projeto, confeccionassem elaborassem jogos. Então, jogos de tabuleiro para que depois eles pudessem estar ali jogando. Então, dentro dessa metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos, também teve aí a gamificação. Então, dentro de filosofia, foi o texto Timeu, a Cosmologia de Platão. Então, esse texto, ele vem trazendo toda a reflexão de Platão, né? Dentro de um capítulo desse texto, tem como Platão tratava a questão das substâncias, então ele faz uma analogia de formas geométricas com as substâncias, como que compactam, né? Então, os triângulos, como eles se compactam para formar essas substâncias, partindo dos 4 elementos terra, fogo, ar e água. Então, fez com que os alunos entendessem como se pensava lá na antiguidade. E dentro da química foi um texto introduzindo ligação química através da história da química. É um texto que foi construído como se fosse uma linha do tempo,
Lembrando sempre para os alunos que muitas vezes essa linha do tempo ela não é tão perfeitinha e tão cronológica como se é apresentado, né, para ser apresentado em livros, né? Então, muitas vezes um pesquisador estava num outro país, numa outra localização, pesquisando algo que outros não sabiam ou que outros estavam pesquisando também. Aí chegou a vez de se fazer os jogos. Os jogos, aqui a gente tem algumas imagens, né, deles jogando. Então surgiram jogos de trilhas, em que iam se respondendo, né, fazendo perguntas e respondendo e caminhando dentro da trilha. Surgiu jogos de perguntas e respostas. Surgiram lá também linha do tempo, onde tinham imagens ou algum conceito que os alunos tinham que colocar, né, na ordem cronológica, na ordem em que se foram se descobrindo, né, fazendo as descobertas. Surgiu o Ludo, jogo da memória, e essa última imagem onde tem essas circunferências aí coloridas, são onde os alunos iam fazendo perguntas, eles iam respondendo e tinham que colocar a mão ou o pé, então foi uma forma bem divertida, eles se divertiram muito. Então, ao final desse projeto, a gente pôde perceber, né, eu, a professora de filosofia, o quão rico foi que eles foram protagonistas da sua aprendizagem, do seu processo de aprendizagem. Então, eles foram construindo. Então, houve uma consolidação e uma vivência, tornando essa aprendizagem significativa. Então, as referências foram esses 2 textos, como eu disse, fazendo com que os alunos pudessem tornar a aula mais dinâmica, mais, né, as aulas, os alunos se envolveram para confeccionar esses jogos. Então, foi algo muito produtivo e prazeroso de se trabalhar.